Eles precisam, na minha visão, de um bode expiatório para colocar, mostrando para a Europa e outros países o que acontece se você tenta intervir na soberania de empresas americanas que passam o soft power cultural deles, que seriam as redes sociais. Eu estava vendo essa live aqui do MBL, eles falando sobre a possibilidade do Xandão ser realmente punido pelos Estados Unidos. Aí esse senhor aqui, aí de cima, que eu não sei o nome, ele fala justamente do que poderia estar em jogo. Por que que os Estados Unidos poderia punir o Xandão? E por que ele faria isso, realmente? Ele tem uma tese aqui que vamos ouvir, parece bastante interessante. Primeiro, você está dizendo que essa censura prévia que o STF colocaria via canetada é aquela questão de responsabilização das redes pelo que é postado? Que daí o STF está tentando regularizar as redes sociais, tudo isso daí. Então, eles começam falando disso daí. A live completa vai estar aqui para vocês verem depois. Ou é outra coisa? É isso? Essa mesmo. Então, eu acho que isso é uma briga muito grande, e aí mesclando com o que o Renan falou, sim, é um recado negativo que os Estados Unidos pode estar dando pro resto do mundo, mas é um recado... Vocês viram, né? Eu vou deixar aqui no final outro vídeo que eu fiz, justamente mostrando aonde o secretário de Estado dos Estados Unidos, que seria como o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, ele diz claramente que quando ele foi perguntado se eles estão pensando em sanções para o Brasil... Para o Brasil não, sanções sobre o Alexandre de Moraes, que é ministro da Suprema Corte do Brasil, ele disse que sim, estão pensando sobre isso. Duro e que ele prometeu dar na campanha e para os seus aliados de primeira instância, que são as Big Techs, ali colocando Musk, Zuckerberg e companhia. Então, eles precisam, na minha visão, de um bode expiatório para colocar, mostrando para a Europa e outros países o que acontece se você tenta intervir na soberania de empresas americanas que passam o soft power cultural deles, que seriam as redes sociais. Então, quando o governo brasileiro ele está indo pela mesma linha da União Europeia e alguns outros países, como a Austrália, por exemplo, o Canadá, de censurar as redes, talvez utilizar o Brasil para dar o recado seja a via de menor dano para o Marco Rubio e para o Donald Trump. Então, bom, se a gente vai ter que mexer em algum lugar, que seja o Brasil para que os outros não queiram comprar essa briga. Então, por isso, eu acho que é possível. Entendeu a ideia aqui? Então, o que ele está dizendo? Será que realmente eles vão dar sanções sobre o Xandão? Lembrando, o Xandão tirou o Twitter do Brasil, por um mês ali mais ou menos, proibiu de qualquer um acessar o Twitter sob pena de 50 mil a cada acessada, se eu entendi bem. E, como ele viu que não estava dando resultado, ele paralisou as contas da Starlink, que é uma outra empresa do grupo Musk ali, interferindo justamente na atividade de empresas americanas aqui no Brasil. Então, foi questionado tudo isso lá para o secretário de Estado e é onde se pensa que os Estados Unidos poderia dar uma resposta. E aí é que vem um negócio interessante. Aqui a resposta não é porque ele não gosta do Xandão. Não, é para dizer para o mundo todo, ó, vocês vão querer realmente congelar ativos de nossas empresas aí no país de vocês? Vão querer parar redes sociais porque vocês querem banir ou censurar cidadãos de vocês, talvez, mas que já são nossos cidadãos ou estão residentes em nossos países aqui, nosso país, vão querer fazer isso mesmo? Não, agora não. Se vocês fizerem isso, o mundo todo, olha aí, ó, olha o que a gente fez com o Brasil. A gente pegou um ministro lá e acabou com a vida dele. Acabou, de forma metáfora, né? É uma forma de dizer no sentido de que vão cancelar toda a vida econômica do Xandão. Não vai poder ter nem mais cartão de crédito, possivelmente, e nem fazer negócio com nenhuma empresa que queira fazer negócios com os Estados Unidos. Isso se o governo brasileiro não se meter, porque se o governo brasileiro se meter, aí a gente pode ter repercussões desastrosas sobre os bancos brasileiros, sobre as empresas brasileiras e sobre o próprio Brasil. E aí, até onde eu vi, o Lula está tentando resolver isso aqui de forma diplomática. Quer ver? Deixa eu botar aqui. Aqui coloca, a sanção de Trump a Moraes pode provocar ruptura entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso aqui seria o mais drástico, mas eu quero até ler um pouquinho com vocês. É uma possível sanção ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pelo governo de Donald Trump pode provocar uma ruptura. A situação poderia causar uma ruptura diplomática às duas maiores nações do hemisfério ocidental, colocou
jornalista aqui, só que a questão é o seguinte, eu espero que não chegue nesse nível. Isso aqui é só se o governo brasileiro se meter e decidir assim, vão sancionar o Xandão, então a gente vai bancar. A gente vai bancar. E aí o recado pro mundo vai ficar muito mais forte. Tipo, eles bancaram, o Brasil se fudeu. Praticamente isso. E a Carta Capital, que é uma mídia de esquerda, olha o que eles colocam. Estados Unidos envia ofício ao ministro da Justiça sobre a atuação de Alexandre de Moraes. Já enviaram uma cartinha, tudo isso daqui. Já começando as possibilidades, né? E aí eles colocam, a existência do documento foi revelada inicialmente pelo jornal New York Times e confirmada a Carta Capital. A publicação informou que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos teria enviado uma carta ao ministro de Moraes, ao Departamento de Justiça, caraca, criticando a decisão da ordem que a plataforma, criticando sua decisão de ordenar que a plataforma Rumble bloqueasse um usuário nos Estados Unidos. E aqui uma das coisas que eles acusam o Xandão, você está tentando atuar sobre pessoas que estão nos Estados Unidos, não é no Brasil. Então você está interferindo na soberania dos Estados Unidos da América. E aí não pode, né? Obviamente, eles podem, a gente não. O que eu acho legal, os Estados Unidos têm dar uma sanção ao Xandão? Não diretamente, porque daí ele está interferindo na nossa soberania também. Mas a deles é obviamente que eles não aceitam. Porém, é claro que o Xandão forçou para que fosse isso possivelmente acontecesse no momento que ele começou a atuar sobre empresas que não são daqui e sobre fechar os perfis de pessoas que não estão nem no Brasil. Sem ser, digamos assim, sem ser um acionar diretamente a justiça de lá, para que a justiça de lá, se tivesse de acordo com a daqui, ela pedisse lá. Não foi esses meios que ele usou para isso daí. E aí coloca aqui, ó, a matéria do Metrópolis, que os Estados Unidos, posta em português, inimigo da liberdade não será perdoado. Caraca, ó. Aqui, ó, que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. E quem tá embaixo aqui, isso aqui foi uma republicação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Quem publicou foi a Boreal para Assuntos Ocidentais dos Estados Unidos. E a matéria aqui da CNN diz que Brasil busca saída silenciosa com os Estados Unidos sobre as sanções de Moraes. Deixa eu ver aqui, ó, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, mantém o Palácio do Planalto informado enquanto ministros do Supremo mantêm contato com o governo. A conversa se dá para entender a real motivação sobre a medida. A real motivação. A real motivação tá claro, né? O Xandão fez isso. Aí tem uma galera lá, o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, tudo, que foram lá, ó, tá vendo? Estamos sendo sancionados, estamos sendo perseguidos lá, vamos fazer alguma coisa. E aí os caras conseguiram uma entrada lá com os deputados, senadores, e parece que vão conseguir realmente alguma coisa. Então, por hora, o governo descarta uma reação pública por considerar que uma posição mais contundente pode atrapalhar as conversas em curso nos bastidores. A posição poderia ser revista em um segundo momento caso os Estados Unidos decidisse cumprir com a ameaça. Eu espero que não reveja. Que não reveja isso daí. Se o Xandão for sancionado realmente, espero que o Brasil fique de fora. E fala, Xandão, foi mal. Vamos conversar com os Estados Unidos para que isso não aconteça. Vamos prometer para eles que não vamos punir mais nenhum brasileiro fora do Brasil que esteja nos Estados Unidos. Nós vamos usar todos os meios legais para acionar a justiça nos Estados Unidos e se ela estiver de acordo, ela faça a punição aí no seu território. Mas Xandão, valeu, obrigado pela sua contribuição. Vai se aposentar e viver aí do que dá para viver do dinheiro que a gente vai te pagar em espécie, porque já não pode receber dinheiro via bancária. E entrega o Xandão, cara. O Senado, se for esperto, o Lula nem faz isso ele diretamente. Ele dá um toque pro Senado, o Senado dá um impeachment no Xandão e fala, Estados Unidos, nós estamos contigo aí, realmente ele extrapolou, já tiramos o problema, tira isso daí, fica lá, continuamos o nosso comércio e tudo isso daí. Espero que o Lula faça isso. Agora vai fazer? Não sei. Mas daí, a gente tudo pode se ferrar junto com ele, né?
Então a tese aqui da rapaziada aqui do MBL, não tô de acordo com tudo. Tá entrando outra coisa. Não tô de acordo com tudo que eles dizem, mas essa tese sobre isso eu acho bem plausível, que eles podem querer realmente sancionar o Brasil. Eles têm a influência do lobby da direita que tá lá tentando isso. Eles conhecem as pessoas, tá? A gente vai atender vocês, mas a gente vai aproveitar que pra gente fazer isso no Brasil, fortalecemos o nosso grupo lá, a galera mais à direita, trampista aqui brasileira, e além disso vamos dar um recado pro mundo, ó. Se vocês tocarem, Europa principalmente, se vocês aí atuarem sob perfil ou redes sociais ou empresas norte-americanas, que tem a sede aqui nos Estados Unidos tudo, e que deveria acionar a justiça americana para fazer isso, e vocês estão fazendo tudo desde aí, vocês vão ter o mesmo resultado que o Brasil. Praticamente isso. Você acha que uma proxy war do Brasil entre Estados Unidos e Europa? No caso das redes? Então, não diria uma proxy war, porque a Europa não vai intervir para ajudar o Brasil. Inclusive, eles já pularam fora desse barco lentamente aí nos últimos meses. Mas, assim, um recado de, eles estão indo pelo caminho que vocês gostariam de ir e isso está acontecendo. Então, eu não vejo apenas como, é um recado que eles querem dar para, salvar o Bolsonaro. Não, isso eu acho tudo uma narrativa bem falsa. Eu acho que o recado é mais a preservação do poder americano mesmo. E se que vai fortalecer o Bolsonaro? Obviamente vai. Mas eu acredito que não é para ajudar o Bolsonaro. Talvez é. E também para dar um recado para a Europa, para o mundo. Talvez sejam as duas coisas. Se eles derem as sanções. Acredito que será pelas duas coisas. Fortalecer o Bolsonaro, obviamente. E também dizer para o mundo, não mexa com as minhas empresas. O Brasil entra nesse caminho de colisão, essa retaliação torna-se muito mais possível. O Impera ontem na live... É isso aí. E aí, o que vocês acham? Lula vai se meter? Realmente? Vai tentar livrar o Xandão ou não vai? Eu acredito que inicialmente, ali, tá no bastidor, mas se der as sanções, talvez ele tente fazer algo, mas eu acredito que ao final ele vai recuar. E aí já eu espero que ele não se meta, pra gente tudo não se ferrar aqui igualmente. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Coloque aí nos comentários. Sou o professor Gessé Santiago e aqui a gente não tem nem ideologia, nem político de estimação e nem espero que nos ferremos com tudo isso aí.